Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é Leon Weinstein, de Los Angeles, Califórnia. Quem enganou quem em 2019? Hoje temos muitos temas interessantes. O que a Ayn Rand tem a ver com isso? O que são sanções secundárias, novos fornecimentos de armas para a Ucrânia? Muitos de vocês vão ficar felizes. Na China, há prisões, sim, com confisco de bens. Parece que é como no Império Romano. Quando precisavam de dinheiro, começavam a prender os ricos. E os chineses estão marchando pela Praça Vermelha, já começaram a treinar. 500% de tarifas sobre produtos russos, para todos que compram produtos russos. Agora, isso está sendo discutido, eu já falei sobre isso, há avanços. É isso mesmo, o Canadá está prestes a desmoronar, é assim. Você imagina quanta coisa acontece no mundo por nossa causa? Muitas acusações contra Putin. No fracasso do acordo, Boris Johnson afirmou que o problema não era a Rússia, mas sim uma questão política interna na própria Ucrânia. E estamos falando do ano de 2019. Boris Johnson Recentemente, admitiu que tudo isso poderia ter sido resolvido em abril de 2022. Eu estou certo. Você está certo. Agora lembre-se, quando Zelensky teve um colapso na Casa Branca, quando DJ Vance disse, nós precisamos fazer diplomacia, e Zelensky respondeu, de que diplomacia você está falando, DJ? E ele, para provar que estava certo, fez referência ao acordo de dezembro de 2019, que ele assinou com Putin em Paris, e então disse que isso Putin assim não cumpriu. Esse acordo, que incluía a troca de prisioneiros e também a implementação, finalmente, dos acordos de Minsk há muito congelados, que foram um pacto firmado com o objetivo de pôr fim às hostilidades que eclodiram após o golpe na Maidan, em 2014. E Zelensky disse que foi justamente Putin quem não cumpriu esse acordo, que eles assinaram em dezembro de 2019. durante o tristemente famoso encontro na Casa Branca, Zelensky disse que não se pode confiar em Putin e, como principal exemplo, citou o fracasso. Não me lembro dos acordados, ele disse, assinados ou não, mas pelo menos ele falou dos acordos feitos. Então mentiu Vladimir Alexandrovich. Ou seja, disse o que queria sem se importar com o que era verdade e o que não era. Não. Bem, Boris Johnson acabou de dar uma entrevista na qual admitiu que o problema que Zelensky enfrentou não estava na Rússia, não em Putin, mas nos ucranianos. Eram os ultranacionalistas ucranianos, a extrema-direita. Boris Johnson, em um raro momento, um momento de precisão, revelou a verdade sobre no que exatamente consistia. Você deve lembrar que Vladimir Zelensky, sabe, ele não é uma pessoa irracional. Ele, sabe, foi realmente eleito como um defensor da paz. Sabe, ele tentou, sabe, em 2019, ele tentou fazer um acordo com Putin. Pelo que me lembro, o principal problema dele eram, sabe, os ucranianos. Nacionalistas. O problema de Zelensky, como ficou claro, eram os nacionalistas ucranianos e não. Ele diz claramente que não foi a Rússia que foi o problema na implementação daquele acordo de paz que Zelensky assinou com Putin e os ucranianos. Mas e se a contraofensiva ucraniana tivesse dado certo quando todos nós sabíamos que ela iria fracassar? Ele não estaria fazendo tais confissões agora, né? Ele estaria atribuindo a si mesmo o mérito de ter impedido Putin de impor, ou simplesmente não diria nada. Mas agora, quando isso se tornou um fracasso tão grande, ele culpa todas essas outras forças dentro da Ucrânia pelo colapso do acordo. Mas Boris Johnson foi um reforço para os ultranacionalistas ucranianos na paralisação da trilha de Istambul. Boris Johnson, contando com os nacionalistas ucranianos, interrompeu as negociações. Alguns os chamam de fascistas, outros os chamam de patriotas e eu simplesmente não sei, para ser honesto. Acho que isso não se chama fascismo. Não os classifico como sendo de direita, esquerda, nazistas, comunistas ou defensores da liberdade individual. Eu só estou dizendo que essas são as exigências deles, não do Putin. Parece que sabotaram as negociações pacíficas, ou melhor, sabotaram a execução do que foi acordado, ou seja, levaram a região à beira do abismo.
da guerra. É isso que acontece quando você é um fantoche. Seus patrocinadores sempre vão te jogar debaixo do ônibus. Então agora Boris Johnson vai acusar o batalhão Azov e outros ultranacionalistas ucranianos que ele chama nacionalistas pelo fracasso da paz, embora ele sempre tenha apoiado a agenda deles, como você observou. Então eles sempre vão te jogar de lado, eles vão te usar, eles vão te promover como heróis, como Zelensky e Azov como heróis, até que você se torne inútil e No final das contas, quando alguém perde sua utilidade, se torna descartável. Agora eles podem ser culpados pelo fracasso do mundo. É sempre o mesmo roteiro. eu realmente não entendo exatamente quem Johnson representava ao empurrar a Ucrânia para a confrontação com a Rússia. E o que exatamente essas forças, essas pessoas que, como se diz, através dele, empurravam a Ucrânia. O que eles queriam? Eles tentaram arrastar a Rússia para a guerra? Ou tentaram empurrar a Ucrânia para a OTAN? Ou queriam algo completamente diferente? Talvez eles só quisessem que houvesse tiroteios em algum lugar do mundo. Mas o que eu quero destacar é que na Casa Branca, o presidente da Ucrânia, Zelensky, mentiu mesmo. Talvez estivesse bêbado, aliás, ou cheirado. Por isso ele mentiu, sabendo que era ele mesmo. O governo dele, tendo acordado por 2 vezes já sobre a coexistência pacífica com a Rússia, por 2 vezes já, digamos assim, para ser gentil, não cumpriu suas promessas. Ao mesmo tempo, ele não tinha nem exército, nem indústria militar. Nenhuma indústria que pudesse ser rapidamente convertida para necessidades militares, como fizeram os Estados Unidos, em algum lugar entre 1941 e 1942. Nesses anos, ele levou 45 milhões de cidadãos ao confronto, ao conflito com um inimigo armado até os dentes. Agressivo. Já havia mostrado que podia facilmente cruzar suas próprias fronteiras armado. Ucrânia, Geórgia. Moldávia invade territórios alheios e está sempre exibindo suas armas. Ou seja, não havia dúvidas de que a Rússia poderia iniciar uma guerra sangrenta. E mesmo depois, mesmo quando 4 meses antes do início da guerra, já sabendo que a Rússia atacaria, todos nós, ou seja, eu não acreditava, só pensava, bem, isso não pode acontecer, né? Mas as pessoas que estavam lá, na inteligência e tudo mais, elas avaliavam a situação. Sim, elas sabiam. 4 colunas de diferentes direções, incluindo a Bielorrússia, isso são 75 mil soldados. O governo da Ucrânia não fez nada. Nem para começar a cumprir os acordos, nem para começar a preparar o país para a invasão dos russos. Eu, pessoalmente, tinha certeza de que Putin estava apenas ameaçando para que a Ucrânia começasse a cumprir suas obrigações. Ele ameaçou várias vezes e, percebendo que provavelmente não haveria consequências, invadiu. Não estou justificando o Putin de forma alguma. Senhores, o que aconteceu foi um pesadelo. Não é apenas um pesadelo, é um crime. É uma quantidade enorme de crimes. Sempre há outras maneiras. Estou me referindo ao fato de que a realidade dos 6.000 anos de existência da nossa civilização, antes disso, simplesmente não sabemos. Será que antes tudo era perfeito e maravilhoso? Nos últimos 6 milênios, quando algo nos desagrada, implicamos uns com os outros. Bater na barba. Se você tem um porrete, porrete. Se você tem um míssil, míssil. Pulando para outro continente, o Canadá votou novamente pelo socialismo. Dizem que foi um voto de protesto contra nós, os americanos, mas eu suspeito que eles votaram por benefícios gratuitos com letra maiúscula. E contra os gastos com defesa. E, no geral, porque nós canadenses somos especiais. Especiais, tudo certo, né? Os belgas são especiais, os singaleses são especiais, os ugandenses são especiais. Mas o Canadá tem um probleminha, chamado província. A Alberta, que é tipo um estado deles onde vivem os produtores, bom, as pessoas que produzem e onde mais dinheiro é dado ao orçamento, ao país, do que recebem de volta. É isso mesmo. Alberta diz, bom, chega já, né? Então, Alberta, ao que parece, está colocando em votação a saída da União Canadense. Senhoras e senhores, enquanto continuamos a acompanhar a possível separação de Alberto, que pode ou não acontecer, isso deve começar com um referendo, e como ouvimos agora, cerca de 60% das assinaturas necessárias já foram coletadas.
Lembre-se de que o primeiro-ministro de Alberta reduziu o número de assinaturas necessárias para realizar o referendo em cerca de 75%. A primeira-ministra de Alberta, Sra. Smith, aprovou um projeto de lei que exige menos votos para iniciar um referendo do que antes. Você também menciona a possibilidade de Saskatchewan, num efeito dominó, se juntar aos Estados Unidos ou, no mínimo, se separar do Canadá. Também vamos discutir alguns aspectos jurídicos de todas essas questões pelas quais Alberta e as condições que devem ser cumpridas em relação à sua saída. Isso realmente é necessário quando se trata de uma pessoa como Donald Trump, que está no cargo. Explicarei o que quero dizer em um segundo. Nesse sentido, também vamos discutir pesquisas, especialmente entre os jovens no Canadá e em Alberta, que têm maior probabilidade de querer se juntar aos Estados Unidos. E essa é a dinâmica sobre a qual estamos refletindo. Muitos desses conservadores em Alberta estão mais interessados na ideia de se tornarem simplesmente um país independente que tenha uma aliança militar ou um acordo com os Estados Unidos, para que os Estados Unidos da América os protegessem. Mas eles seriam independentes ou se juntariam aos Estados Unidos? Ou seja, se separar. E, ou vocês agora ficariam muito felizes se tornar o 51º estado dos Estados Unidos da América, ou se separar, permanecer independentes e formar a chamada União Militar e Aduaneira com os Estados Unidos da América. De fato, é precisamente o que Trump deseja fazer com a Groenlândia. Bem, parece que a opinião geral, especialmente entre os jovens, é que queremos ser americanos. Bem, e depois disso, digam que o nosso presidente É um tolo. Os jovens canadenses estão indo para Alberta. Alberta está ficando mais jovem e, como podemos ver, muito mais conservadora. Como podemos ver, o Projeto Prosperidade de Alberta relata mais de 113 mil registros para o referendo de separação iniciado pelos cidadãos, o que representa 63% do número necessário de assinaturas. Circulava outra assinatura alegando que já haviam alcançado o número necessário, mas era de 2019. Eu considero esse número legítimo, então ele é 113, e isso será apenas 10% do número de pessoas que votaram em Alberta. Então você pode supor que o número que precisa ser alcançado, é cerca de 160 mil ou 167 mil, seja qual for, será muito fácil de alcançar. E depois disso você pode supor, se eles tiverem um referendo, a formulação das perguntas do referendo, como as palavras são apresentadas nele. Vai ser muito interessante também do ponto de vista de saber se isso será apenas mais autonomia. Isso é uma separação completa. Ou talvez seja um jogo para tentar conseguir um acordo melhor com o governo canadense quando se trata da quantia de dinheiro que a Alberta deve pagar. Quando se trata dos seus recursos naturais e dos direitos sobre eles com o imposto de carbono. Existem vários sinais que podem indicar a intenção de separação, especialmente se eles estiverem realmente determinados a isso. Aqui está tudo isso. Sem enrolação, sem enfeites. Todos os canadenses deveriam ler isso. Olhem para este mapa. Então, você também tem Saskatchewan, obviamente Alberta com o restante do Canadá, o que resta do Canadá. Mas você tem tudo. Metade das comunidades precisam fazer isso. Envolve 15 jurisdições diferentes e está sendo discutido com todas as províncias. É isso aí. É assim que eu vejo quando se trata de tudo isso. Se a Alberta quiser sair e eles coletarem assinaturas para realizar um referendo, então eles terão um referendo. E, digamos, por questão de argumento, que seja 60-40, né? Ou seja, uma maioria clara. Não é uma maioria simples, não é 51-49, mas 60-40. A questão será se para eles isso significará independência ou anexação aos Estados Unidos da América. Mas de qualquer forma, se você é Donald Trump e diz eu respeito isso e reconheço Alberta como um país independente com a possibilidade de se juntar aos Estados Unidos, agora, sendo um país independente, isso traz seus próprios problemas, pois você terá que resolver algumas questões para sustentar tudo. Mas isso pode ser feito, você pensaria, especialmente considerando a quantidade de recursos naturais que Alberta possui. Então, se Trump reconhecer tudo isso, quero dizer, você depende de todas essas coisas diferentes, sabe? Dentro da Constituição deles, isso é, se Trump reconhecer Alberta. E se os cidadãos de Alberta disserem, queremos ser independentes, temos um referendo, isso, está tudo legal, tudo feito, e Trump disser, nós reconhecemos isso. O que o governo canadense pode fazer de fato? Eles pretendem iniciar uma guerra contra os Estados Unidos da América por causa disso? Alberta, parece que eles lá estão falando sério. Parece que a província mais produtiva, mais rica em recursos e mais conservadora do Canadá está dizendo, bem, como assim? Como assim?
Ayn Rand, Atlas Shrugged. Eu fui. Não vou mais compartilhar com vocês, pessoal. Sobrevivam sozinhos e talvez isso faça de vocês pessoas adultas e responsáveis. Adiciono por conta própria, apesar de eu não acreditar. Se for assim, então o Canadá, simplesmente o restante do Canadá, vai embora. Falência total de tudo, de tudo. E então, talvez eles comecem a entender que, sabe, dividir isso entre ladrões e não muito não é uma maneira muito boa de um país existir por muito tempo. No curto prazo, funciona. Enquanto houver, pegamos e dividimos várias vezes. E depois acabou. O que fazer com isso? Bem, como Margaret Thatcher disse uma vez, sim, o socialismo é absolutamente maravilhoso, até acabar o dinheiro ganho com o capitalismo. Eu estou parafraseando um pouco o que ela disse, mas o sentido está correto. Mas até lá, todo o Canadá vai odiar a Alberta com todas as forças. Mas a sopa está derramando. Bem, a sopa está derramando e vai ser preciso, horror, trabalhar sozinho. Um pesadelo, não é? Tenho certeza de que é como a Europa, que de repente diz: então, nós mesmos temos que, o quê? Nos defender. Sozinhos? Tenho certeza. Eles vão culpar por tudo. Adivinha quem? Mas agora vou mostrar para vocês então, por províncias, quantos assentos eles têm no parlamento deles. Sim, provavelmente foi para a esquerda e para os conservadores. A cor azul então serão os conservadores e o vermelho são os liberais. Bem, não é bem assim como... Diferente do nosso, quase todos os lugares em Alberta estão indo para os conservadores. São 32. Ao todo são 37 lugares, sendo 34 destinados ao Partido Conservador. Dos 37 assentos no parlamento, 34 foram para os conservadores, para o Partido Conservador, e apenas 3 para os liberais. Há outra província, pequena, bem menor que Saskatchewan. Tenho certeza de que estou pronunciando Saskatchewan de forma meio estranha. Saskatchewan. E lá há 14 assentos, mas eles são menores, então o sistema lá é mais ou menos como o nosso. Então, dos 14 assentos, 13 foram para os conservadores e 1 para os liberais. Ela também pode se separar do Canadá e simplesmente pedir para se juntar a Alberta e se unir a... E então você também tem Saskatchewan, que é muito conservadora. São 14 assentos no total, dos quais 13 vão para... Uma pesquisa no Canadá mostrou que 4 em cada 10, 43% dos jovens canadenses, isso é de 18 a 29 anos, eu acho, gostariam de se tornar americanos. Nos distritos conservadores, esse número pode ser consideravelmente maior, mas ainda não há dados concretos. Sabemos, 4 em cada 10 canadenses entre 18 e 34 anos votariam para se tornarem americanos se a cidadania e a conversão de ativos para dólares americanos fossem garantidas. E esse é mais um ponto quando se fala sobre esse acordo. Estamos discutindo negociações com a Groenlândia, oferecendo aos groenlandeses 10 ou 20 mil dólares, além de melhorias na infraestrutura. Bem, Trump também se dirigiu aos canadenses e isso diz respeito a todo o Canadá, algo que nós não queremos. Eles são liberais demais e isso seria ruim para as eleições nos Estados Unidos da América quando se trata dos republicanos. Mas como assim? Você poderia conseguir uma taxa de câmbio de 1 para 1, dólar canadense para dólar americano? Isso seria muito atraente para os moradores de Alberta, então outras coisas também podem ser feitas. Se eles realmente querem ser independentes, para dizer, juntem-se aos Estados Unidos, seus impostos serão mais baixos, vocês poderão. Se eles fossem independentes, poderiam ter seu próprio sistema. Mas ainda assim, você está falando sobre o militar. Proteção. Participar do milagre americano, pagar menos impostos, ter comércio livre de tarifas. Bem, porque haverá um país, sim, os Estados Unidos da América, e a troca dos dólares canadenses por americanos será feita por uma taxa muito boa. O que os Estados Unidos da América podem, como se diz, oferecer, vai atrair muitos empresários, em primeiro lugar, líderes industriais e todos aqueles que chamamos de classe média. Bem, vamos ver. Voltando por um minuto aos minerais, tivemos a oportunidade de, digamos, receber de volta todo o dinheiro que demos de presente para a Ucrânia. Bem, ou seja, digamos assim, no geral, é preciso ganhar esse dinheiro. Ainda vai ser necessário investir, mas nós podemos ganhar esse dinheiro. B. Pegar quantos metais de terras raras quisermos. Bem, quanto conseguirmos extrair, é isso que vamos pegar. E V. Em vez de guerra, fazer a construção do século, talvez a construção do milênio. Agora, sobre meus próprios sentimentos e avaliações, senhoras e senhores.
A guerra, naturalmente, ainda não acabou e não haverá paz verdadeira lá por muito tempo. E também é impossível pedir à Ucrânia e não odiar os russos e tudo o que está ligado à Rússia, sangue demais, lágrimas demais, infelicidade e problemas. Estou feliz pela Ucrânia por eles terem uma chance, mas, para ser honesto, eu realmente não quero nossos garotos. Nossa participação lá, onde todos vivem por outras leis, têm outras prioridades, outra moral, professam outros valores. Não estou me referindo apenas aos ucranianos, mas a toda aquela região do mundo. Isso não significa que existam pessoas separadas, que sejam simplesmente predominantes. A moral, os valores e todo o resto lá são estranhos para nós. Talvez eles não tenham amadurecido, ou nós não amadurecemos. É algo estranho, diferente. Eu realmente não gostaria de me envolver profundamente nos assuntos da Europa Oriental. Eu não sei quem será nosso presidente depois, e não sei se ele ou ela conseguirá resistir e não se envolver lá. O namorado da Monica Lewinsky não aguentou, certo? Aliás, é agradável que o Kremlin esteja em choque com esse acordo. Eles achavam que isso nunca aconteceria. Eles gastaram uma fortuna. Sim, senhores, para que através da mídia e de blogueiros lá em russo e ucraniano incitassem os ucranianos contra os Estados Unidos da América. Todos esses Gordon, Khodorkovsky, Zhirnov, Shvetsov, Yakimenko, Yakovenko, Rashkin e até Pidor lá. Não vou dizer que talvez eles nem soubessem que estavam a serviço do Putin, mas o fato está aí, escancarado. Nosso Karacha está chocado com o que aconteceu. E os Estados Unidos da América, eles de jeito nenhum iam se envolver, nem pensavam nisso. Por isso, os jornais russos, a televisão russa, anunciam que a América escravizou a Ucrânia e que já está na hora da Ucrânia. A Ucrânia concordou em assinar um acordo que deixou a Rússia furiosa e a fez se rebelar. Enquanto isso, nós coletamos e enviamos as armas previamente preparadas. Porque é preciso desenvolver um reflexo incondicional no governo de Zelensky. Se vocês se comportam bem, recebem. Se se comportam mal, não recebem. Ao contrário da administração Biden, a Ucrânia vai nos pagar por essas armas, o que será benéfico tanto para a defesa de Kiev quanto para a indústria de defesa dos Estados Unidos da América, sem gastar um centavo do dinheiro americano. Dos contribuintes. Aliás, hoje foram realizadas várias pesquisas de opinião pública sobre as percepções das pessoas em relação à política da atual administração e... Oposição. Mas qual partido tem o melhor plano? Essa é a diferença entre os eleitores registrados. No contexto da imigração, os republicanos venceram os democratas. Observe isso. É uma vantagem de 19 pontos. Raramente se vê uma diferença tão grande na política atual. Isso é verdade, pois atualmente a mensagem dos democratas não vende. Neste momento, os democratas estão em profunda clandestinidade. Além disso, não só há uma briga entre os de esquerda e os muito de esquerda, como também o povo não acredita que eles sejam capazes de parar a migração e restaurar a economia. Por enquanto, estamos tendo mudanças na liderança do país. Aliás, o conselheiro de Segurança Nacional lembra que Kissinger cuidava dessas mesmas questões. Foi transferido para a Organização das Nações Unidas, onde representa os Estados Unidos. Isso é uma séria rebaixamento, mas ainda assim não é uma demissão. Isso fala mais sobre divergências do que sobre erros, ou sobre algum tipo de engano ou falha. Ou seja, como se nessa função algo lá não... aconteceu. Acho que o assistente que está saindo gostava de lutar, mas posso estar enganado. Há também outra opção, que de lá vazavam várias informações, e ele não conseguiu impedir isso. De lá, quero dizer, ele tem um departamento muito sério. A oposição deixou de fazer sentido nos Estados Unidos da América, nossa própria oposição liberal de esquerda. Sobre os outros, por assim dizer, eles nunca foram sérios, né? Aliás, junto com a imprensa, o que isso significa? Ao chegar no briefing, um dos conselheiros mais antigos do presidente fez o seguinte discurso dirigido à imprensa que eu quero que vocês ouvissem. Porque o que eles fizeram com este país é imperdoável. É uma mancha eterna na democrática partido. Todos os dias lemos uma nova história.
Todos os dias prendemos mais um estrangeiro que eles deixaram entrar neste país, que estuprou uma criança, que espancou uma mulher quase até a morte, que matou uma mãe, que matou um pai, que trouxe drogas para este país, que trouxe fentanil para este país, que é responsável pela morte e assassinato de americanos. E eu não entendo o que aconteceu com o corpo de imprensa de Washington, que isso não os afeta emocionalmente de forma alguma. A única coisa que os preocupa é se precisamos fazer mais julgamentos contra apoiadores de terroristas e membros de organizações proibidas. Precisamos realizar mais julgamentos contra invasores estrangeiros ilegais. Embora o Congresso e a Constituição digam claramente que você pode expulsar invasores e ilegais de forma rápida, eficaz e correta. Nossa imprensa e o Partido Democrata estão constantemente exigindo liberdade para assassinos, permitindo que estupradores deportados retornem para cá, mesmo que este não seja o seu país de origem. Não julgue os pobres e infelizes ilegais por trazerem centenas de quilos de drogas para o país. Eles ficaram loucos. Enquanto isso, em Moscou, estão se preparando para o desfile. Mas isso é mais do que um desfile, senhoras e senhores. É uma tribuna para anunciar a política da Rússia. Com quem ela está, o que quer, para onde vai, Xi Jinping será a principal convidada. Convidada. 80 anos atrás, aliás, foi a vitória. E continuam comemorando e... Marchar. Rapidamente mude sua manufatura da China, podendo custar 3 milhões de empregos de trabalho, uma grave crise financeira. O Partido Comunista Chinês planeja confiscações em massa de ativos de funcionários para intensificar a guerra econômica contra os Estados Unidos. Yao Ming afirma que a economia da China está indo muito mal. O Partido Comunista Chinês está secretamente cedendo aos Estados Unidos da América, concedendo isenções tarifárias para 130 produtos americanos. Bem-vindo à sua fonte confiável de informações importantes e atualizadas. Análise. Os aeroportos internacionais em toda a China agora lembram cidades fantasmas. Estrangeiros não... Mas chegam. Como ocorreu com Hitler, os russos marcharão no desfile em Moscou ao lado dos chineses. Desta vez, todos têm medo de viajar para o exterior. No aeroporto de Xangai Pudong, quase não há ninguém. Amigos, a economia está enfrentando grandes dificuldades este ano. O aeroporto está praticamente vazio e incrivelmente silencioso. Aqui está completamente deserto. Desolado. A isso se juntam... Cazaques, dinheiro está curto. E nesse ambiente econômico competitivo, até mesmo o aeroporto internacional da Aliança Shuize não é uma exceção. Às 23h20 de um fim de semana... E os norte-coreanos também estão aqui e vão andar por aqui também. Passo a passo. A influência da tensão geopolítica no cenário internacional. À medida que o feriado se aproxima... Segundo rumores, os Estados Unidos da América enviarão para o encontro com Putin alguém muito, mas não alguém realmente importante. Bem, provavelmente alguém dos diplomatas de alto escalão. É o que eu acho. Enquanto isso, da China continuam fugindo os sindicatos internacionais. Antes, eles sabiam que os Estados Unidos da América eram seu próprio mercado, que não iria a lugar nenhum. Mas a China era caprichosa, exigia atenção, cuidados e ainda mais concessões. Mas já faz 2 dias da nova era. Então, desde o nascimento, não vou dizer o que, o mercado americano exige uma escolha. Escolha, nós ou eles. E até agora, todos eles, sem exceção, escolhem corretamente. Uma bomba mais poderosa que a guerra tarifária está prestes a explodir na China. 80% dos pedidos foram suspensos, e a demanda interna não pode substituir as exportações. A guerra comercial Estados Unidos da América, China, impactou seriamente as empresas chinesas, principalmente as de comércio exterior. Comércio. Começaram as prisões de funcionários que se mostraram excessivamente ágeis demais, e seus bens simplesmente estão sendo confiscados para o tesouro. Lá ninguém reclama que é sem julgamento ou investigação, já que eles mesmos não iriam reclamar. O Comitê Popular Central planeja confiscações em massa de ativos de funcionários para intensificar a guerra econômica contra os Estados Unidos da América. As autoridades do Partido Comunista da China continuam sua campanha de expurgos sob o pretexto de combater a corrupção. Insiders relatam que o primeiro comando da capital agora está mais abertamente focado na confiscação em grande escala de ativos de funcionários para financiar sua guerra econômica contra os Estados Unidos.
Estados Unidos. Um grande golpe para a China foi o fato de que mercados potenciais como Índia, México e Coreia do Sul começaram a impor tarifas e outras restrições a produtos chineses. Todos eles querem fazer negócios com os Estados Unidos da América, vender para nós e comprar nossas tecnologias exclusivas. E o isolamento da China é uma exigência. Washington, México e Índia também podem endurecer a regulamentação do transporte de trânsito. E se isso acontecer, os exportadores chineses podem enfrentar a maior pressão desde que as reformas econômicas começaram na China, há mais de 40 anos. À medida que a guerra tarifária se intensifica e os canais de transporte de trânsito são fechados, a situação piora. Muitos fabricantes chineses que exportam para os Estados Unidos da América podem ser forçados a fechar. E aqueles que transferiram suas fábricas para o Sudeste Asiático enfrentarão o mesmo risco se a guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China continuar. Para muitos exportadores, o fechamento e a falência podem ser o único desfecho. Um impacto ainda mais sério do que as tarifas é a perda permanente de pedidos para outros países. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa? Quando construiu fábricas na China para montagem, ela investiu significativamente na compra ou aluguel de terrenos, construção de instalações, aquisição de equipamentos e contratação de funcionários. De acordo, em 2024, cerca de 150 dos 187 principais fornecedores tinham fábricas na China. A mudança é cara e, uma vez que a empresa se muda, é difícil mudar de rumo. De acordo com relatos da mídia estrangeira, está transferindo urgentemente sua cadeia de produção da China, planejando aumentar a montagem na Índia em cerca de 10% este ano, principalmente para o mercado dos Estados Unidos da América. Atualmente, na Índia, são montados anualmente de 30 a 40 milhões, o que representa 20% da produção mundial. E busca produzir pelo menos 50 milhões este ano, assegurando que iPhones vendidos nos Estados Unidos da América sejam fabricados na Índia. Segundo estimativas, só criou mais de 3 milhões de empregos na China, tanto diretamente quanto indiretamente. O quadro está claro. Só sair significa demitir 3 milhões de chineses. Bem, cara, não sei, são todos chineses ou metade coreanos. Se contar todos os fornecedores com quem Odin trabalha, são 3 milhões. Você imagina o que o partido vai fazer? Eles quase não têm mais alavancas econômicas, podem começar a usar alavancas militares, especialmente se concordarem em unir forças com a Rússia. Bem, acho que por causa disso alguém dos nossos vai voar para lá. Tudo bem, está certo. A partir de 1º de maio, qualquer país que comprar petróleo do Irã será excluído do mercado americano. 90% do petróleo iraniano vai para a China. Uau! Então, o que você acha? Contra quem esse golpe é direcionado? Explicando, é direcionado em ambos os sentidos. Porque é como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ou, como dizem por aí, 2 lobos com um só bastão. Não me lembro, mas tinha algo assim, certo? Mas não eram 7 de uma vez só. Essa era outra história. A China, ao carregar petróleo do Irã, frequentemente troca os adesivos e... para Malásia, de alguma forma em russo, Malásia, bem, e daí? Ou Opekovskaya, e finge que está comprando deles. Então, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América publicou uma lista de refinarias de petróleo que trabalham para a China e declarou que nada dali poderá entrar no mercado dos Estados Unidos da América. Algo semelhante está sendo preparado também para a Rússia. Então, 2 senadores, um republicano, que é o Graham, e o outro democrata, que é o Blumenthal. E eles redigiram um projeto de lei no qual propuseram cobrar das empresas de qualquer país que compram portadores de energia e urânio da Rússia uma tarifa de 500%, em condições sem precedentes, simplesmente sem precedentes. Ou seja, para não implementar essa lei, a Rússia deve negociar seriamente o fim da guerra na Ucrânia. E acho que o que se quer dizer é não entrar em aliança com a China. É exatamente esse o chicote que os Estados Unidos da América não queriam impor enquanto o destino do acordo sobre minerais ainda estava incerto. Agora, o projeto de lei vai avançar. Esse é um dos objetivos da visita dos representantes dos Estados Unidos da América ao desfile de Moscou. Nada é simples. A Índia é nossa parceira, mas ela compra petróleo da Rússia.
A Turquia compra mais da metade, acho que 54% do seu petróleo da Rússia. A Turquia é nossa aliada na OTAN. Lembre-se de que a Rússia nem sequer estava na lista em 2 de abril, o que nos dá flexibilidade nas negociações sobre a Ucrânia e todo o resto. São as chamadas sanções secundárias, quando as sanções não são impostas ao produtor, mas àquele que compra algo dele ou faz negócios com ele. É muito mais eficaz do que tudo o que foi feito antes com a Rússia e o Irã, que aprenderam a comprar mercadorias na Rússia através da Turquia ou da China. E aqui eles não atingem a própria Rússia, mas os seus clientes. Quer comprar da Rússia? Ok, então aqui estão as sanções para você. Se você for comprar da Arábia Saudita, do Catar ou de Abu Dhabi, então não há sanções. Eles pressionam a Rússia por causa da Ucrânia, e eu acho que com a China, e pressionam o Irã por causa do desenvolvimento de armas nucleares. Isso significa uma queda acentuada na renda da Rússia e do Irã. Bem, acho que em cerca de meio ano, quando eles cumprirem aqueles contratos que já existem agora. Mas isso significa que essa é uma política que pode funcionar, senhoras e senhores. Além disso, Irã, Rússia e China estão sob pressão simultaneamente. Além disso, Índia, Turquia e uma série de pequenos países que compram hidrocarbonetos da Rússia e do Irã. 2 semanas atrás, organizamos um complemento para o canal, especialmente para aqueles que podem se permitir gastar $4 por mês. Ou seja, uma seção onde os patrocinadores podem ver vídeos adicionais, muitas vezes mais provocativos e detalhados do que aqueles que eu coloco no canal aberto ao público. Assinar também é muito fácil. Na descrição tem um link, e lá está tudo explicado. Lá, aliás, quando houver mais patrocinadores, vou fazer encontros exclusivos. E perguntas e respostas, além de várias outras coisas. Além disso, para os russos, foi criado um canal no Telegram. O link também está abaixo. Avisem seus amigos. Porque nem todos eles, bem, aqueles que não têm, não conseguem assistir aos programas daqui. Recentemente, coloquei no canal de patrocinadores uma história muito interessante e um tanto chocante sobre Zaluzhny. Sobre como sua avaliação da guerra serviu de base para a proposta dos Estados Unidos da América à Ucrânia para uma solução pacífica. Espero que vocês estejam interessados no que eu mostro, senhoras e senhores. Eu vejo que apenas 15% dos que assistem deixam um like. Aqui posso pedir uma vez, 1, 2, 3... Bem, posso pedir a vocês uma vez. Se você gostou, se não for difícil, depois de assistir, não antes, por favor, depois de assistir, deixe um like, tá bom? E se você tiver mais 23 segundos, então escreva lá 2 ou 3 palavras, não precisa mais do que isso. E claro, obrigado por terem vindo e gastado o recurso mais precioso que vocês têm neste mundo. Chama-se o seu tempo aqui comigo.